Fala aí, jovens, eu sou o Rodrigo Muniz, o seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à aula de número 64 do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas, curtem e ativem as notificações, se inscrevam no canal para acompanhar, compartilhem novamente, ativem as notificações para receber a notificação de que eu postei um vídeo e aquele blá 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 todo de criador de conteúdo. Estamos nas classes do DOM, né? Vimos como selecionar elementos, como interagir com atributo, com estilos e como interagir com as classes que a gente viu na aula passada, que tem a sua própria particularidade, né? Que a gente viu na aula de número 63. E no dia de hoje eu quero falar sobre como a gente pode interagir com o conteúdo do texto e HTML de um elemento, né? De um seletor ou de uma etiqueta HTML. Então, para isso, no nosso aqui DOM.html, deixa eu colocar a câmera aqui. Então, aqui no nosso DOM.html, beleza? A gente tem aqui um parágrafo ID, o que é, né? Com lorem ipsum. Na aula que a gente montou esse HTML, a gente fez esse parágrafo aqui, com esse ID aqui, o que é. E o que a gente vai fazer é pegar em uma variável a referência desse elemento e depois a gente vai trocar esse elemento, tá? Então, vamos começar com a criação dessa variável. Vamos lá. Deixa eu aqui. Então, ponto JavaScript, tudo gravando direitinho. Deixa eu atualizar aqui para ver se está tudo beleza, tudo beleza. Vamos lá. Bom, primeiro vamos começar com a criação da nossa variável. Lembrando do cifrão, já que é uma variável de apontamento. Facts. Como é que eu posso... What is DOM? What is DOM? Essa é a nossa variável que vai ser um document. Ponto. Get element by ID. E o nosso ID que é o que é. Beleza. Aqui só imprimir para ver se eu estou na página certa. Beleza, imprimiu aqui o nosso lorem ipsum, tá? É isso que eu quero. Já está na nossa variável. Bom, vamos deixar então preparado um texto com a ajuda do template string em uma variável aqui, let text. Essa vai ser a nossa variável. Eu já tenho aqui separado aqui, então deixa eu copiar. Beleza, vou passando aqui com a ajuda aqui da template string, né? De parágrafo. E eu coloquei aqui 2 parágrafos sobre o DOM, que tirei lá do MDN, né? E incluí algumas etiquetas HTML. Estão vendo aqui algumas etiquetas HTML. Bom, vamos ler esse texto aqui. O modelo de objeto de documento, DOM, document Object Model, é uma interface de programação para documento HTML, XML e SVG. Ele fornece uma representação estruturada do documento como uma árvore. O DOM define métodos que permitem acesso à árvore para que eles possam alterar a estrutura, estilo e conteúdo do documento. O DOM fornece uma representação do documento como um grupo estruturado de nós e objetos, possuindo várias propriedades e métodos. Os nós também podem ter manipuladores de evento que lhes são inerentes. Uma vez que um evento é acionado, os manipuladores de eventos são executados. Essencialmente, ele conecta páginas web a script ou linguagem de programação. E aqui a gente fecha o nosso parágrafo e o nosso template string, tá? Bom, esse textinho aqui é tudo que a gente já falou nas sessões anteriores, né? Então, como eu posso alterar o lorem ipsum que a gente pegou aqui, né? Que está lá no nosso HTML, por esse texto que está na nossa variável text. Tá? Como eu posso alterar? A gente tem várias propriedades. E a primeira, que não é parte do standard,
foi criada para o Internet Explorer e você pode acabar achando aí em códigos que você tiver que manipular. É o inner text. Eu também vou começar por ele por outros motivos, tá? Então, vamos lá. A nossa variável, né? What's done, ponto, inner text, text. E eu vou botar logo outra aqui também. What's done, ponto, text content, variável text. Vou deixar isso aqui comentado por enquanto. Essa text content é a propriedade standard, tá? E funciona hoje em qualquer navegador. Bom, vou salvar aqui. S. Vejo que substituiu o parágrafo aqui. Veja que substituiu o nosso lore y pelo nosso parágrafo, né? E já aqui já se representando no HTML. Mas vejam que o inner text não está reconhecendo as etiquetas HTML, tá? Está imprimindo elas como texto. E essa é a característica do inner text. Bom, a gente vai comentar ela e descomentar a propriedade que faz realmente parte do standard para agregar conteúdo ao texto. E vocês já viram como funciona o inner text. Vou comentar essa e descomentar essa. Ctrl S. Cadê o Ctrl S? Já atualizou. Beleza? Vejam que retorna o mesmo que o inner text, né? Sendo que agora me respeitou as indentações que a gente fez, né? Que a gente colocou no template string. Ele respeitou todas as indentações. E se você não lembra lá o que é template string, se eu não me engano, a gente viu lá na aula 5 desse curso, tá? Template string. Dá uma olhada no vídeo 5, se eu não me engano, para lembrar. Só que o text content, esse que a gente acabou de usar, também não está interpretando as etiquetas HTML, imprimindo como se fosse o texto. Respeitou a indentação, mas não respeitou as etiquetas HTML. E se você quer que o conteúdo se renderize como conteúdo HTML, a gente tem que usar outro. Então vamos comentar mais uma vez e usar o inner text. Inner HTML, esse aqui. Bom, Ctrl S e aqui tá, né? O inHTML ele vai interpretar todo o conteúdo HTML do nosso texto para HTML. Todo o parágrafo B, o bold B, italic I, tudo será devidamente interpretado, né? Veja que o nosso texto está devidamente colocado e interpretado. Os parágrafos, o negrito e o itálico, e tudo certinho, tá? E veja que em nosso Elements, nosso HTML, Elements, já está aqui, tá vendo? Todos os nossos parágrafos estão corretamente colocados aqui no nosso HTML. Bom, e quando usar o text content e quando usar o inner HTML, tá? Se no texto aqui você tentar passar um código HTML, uma imagem de um site, você não vai conseguir. Não permite para que você não tente executar ou injetar um código HTML mal intencionado. E há, por exemplo, chats, principalmente de ajuda a clientes, se você tentar passar um código HTML, você mesmo pode testar passando uma etiqueta bold, um itálico, ele permite. Ou seja, esse input de texto suporta código HTML. Então, no próximo site que você visitar lá de banco, tiver uma caixinha de chat, de texto, etc., faz um teste passando quando está falando, passando essas etiquetas aqui para ver se ele aceita um código HTML. Não necessariamente ele vai aceitar que você injete um código HTML mal intencionado, mas aceita isso. Ou seja, não tem um mais usado que o outro, tá? Desses dois aqui. Depende muito do que seu produto precise. Se precisa só de texto, texto content. Se precisa também entender código HTML, inner HTML.
Então, mas veja que aqui em nosso Element, essa criação aqui dos dois parágrafos, dentro do nosso parágrafo id isso não está semanticamente e sintaticamente correto em nosso HTML, tá? Esse primeiro parágrafo tinha que ser algo como uma seção para receber esses dois novos parágrafos. Seria mais sintaticamente correto em HTML. Então, para corrigir isso, digamos, esse erro de sintaxe HTML, no lugar de usar o in HTML, a gente pode usar o... Aumentar esse. Alter HTML. A propriedade alter HTML, enquanto o in HTML, substitui o conteúdo da HTML do elemento DOM, do qual estamos ativado, né, do qual estamos substituindo, puxando. O alter HTML substitui diretamente o primeiro elemento, no nosso caso, o parágrafo que contém o ID. Vejo que a exibição continua a mesma coisa, mas no HTML... Tcharam! Ele substitui o parágrafo com ID diretamente pelo nosso. Vejam que só tem os dois parágrafos P que colocamos, né? Beleza? Vou retornar ao inner HTML para vocês verem a diferença. O modelo básico do HTML, nossa, aqui ele fornece uma representação. Vou aumentar aqui. Vou pegar aqui. Na verdade, aqui... Peraí. Voltei. Então, esse exemplo aqui que eu citei para mostrar a diferença do inner HTML para o alter HTML não foi um dos melhores. Aqui me perguntando por que eu montei esse exemplo e eu não estou lembrado. Então, para facilitar nossas vidas aqui, eu peguei esse exemplo aqui que fica muito melhor, né? Caso a gente use o inner text, né? Só pega o texto, o inner HTML que a gente acabou de que a gente usou aqui, né? Pegou todo o parágrafo, ele pega o parágrafo, né? E no caso do alter HTML, se a gente colocar um texto na nossa variável usando também as tags de HTML como ID, ele também vai substituir. Então, se a gente botasse no nosso... Para o código aqui. Se a gente botasse no nosso texto isso aqui, no nosso texto, o alter HTML substituiria, ele pegaria, entendeu? Então, essa é a diferença do inner HTML para o alter HTML. Ok? Deixarei isso aí como exemplo aí para vocês fazerem, montarem, porque eu acabei não montando aqui no exemplo que eu fiz. Eu não sei por que eu fiz isso, mas vamos lá. Continuando. Beleza. Tá. Bom, esses são os 3 métodos, né? Ou 4, contando o inner text, que não é standard, para poder interagir com código textual ou com código HTML, né? O inner text, text content, inner HTML e o outer HTML. Também vou colocar esse sitezinho aqui que eu acabei de achar, que explica a diferença dos dois. Aqui abaixo. Beleza? Hoje essa aula foi bem curtinha. Como diz aqui no próprio título, hoje a gente fala somente desse texto HTML, né? Essa interação. Por hoje é tudo. Então, eu te convido a compartilhar esse canal para que chegue a mais gente, aquele like, aquela inscrição e todo aquele blá 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 de criador de conteúdo. E até o próximo vídeo.
Obrigado. Valeu!